Bem, é para repercutir, então, essa fala de Barroso, essa fala carregada que nós chamamos agora para esse debate, o advogado criminalista Matheus Faliveve. Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao Top of the Hour, uma ótima tarde. Já gostaria, logo de cara, que você comentasse, saber a sua opinião sobre essa afirmação do ministro Barroso, de que o grande problema nas redes sociais hoje são esses comportamentos inautênticos, ou como ele mesmo define, quando robôs se transformam nessas redes sociais num pântano de criminalidade e ódio de notícias falsas. Bom, muito boa tarde a todos. O que nós temos aí, na fala do Barroso, ele coloca esse embate que há entre o Tribunal Superior Eleitoral e essa questão das fake news. Desde 2018, o TSE já vem, digamos assim, lutando contra a prática de crimes por meio de fake news. É lógico, existe até um projeto de lei, que visa criminalizar de fato a fake news. A gente tem que pensar que agora no Brasil, diretamente, divulgar uma notícia falsa não é crime, só vai ser crime se houver, por exemplo, uma ofensa, ou se houver, por exemplo, aí na questão econômica, uma informação que afete o mercado financeiro, afete o mercado de capitais, ou se houver uma ofensa direta a alguém. Então, atualmente, você não tem uma criminalização direta das fake news. O que tem é uma punição no âmbito eleitoral, no âmbito administrativo, mas você não tem um crime. E o TSE, ele vive essa luta. Mas é uma luta, a meu ver, inglória, porque por mais que você crie educação na população, e isso é importante, o ministro colocou muito bem, você tem que gerar educação para as notícias, para que as pessoas possam avaliar as notícias, você nunca vai conseguir combater totalmente a fake news, porque é um fenômeno que existe, foi potencializado pelas redes sociais, e o TSE, ou nem o órgão de controle, não vai conseguir, e também, a meu ver, nem deve controlar as redes sociais, que devem ser o mais livre possível, e as pessoas que devem eventualmente filtrar esse conteúdo, e não um tribunal, não por meio de uma criminalização pura e simples de se postar uma notícia que pode ser falsa ou verdadeira, e daí entra já a questão também de se avaliar o que é uma notícia falsa. Então, ao meu ver, a fala do ministro ela é correta, ela é importante, porém, dificilmente o tribunal conseguirá controlar totalmente essas fake news. Bom, vamos lá. Eu estou com uma fala ainda do ministro, que no finalzinho que ele fala assim, traficante de notícias falsas. Isso ficou muito reverberando na minha cabeça e eu tentando enxergar, porque nós estamos 150 milhões de brasileiros com acesso às redes. Hoje, já não tem a regra pré-estabelecida? Se eu falar mal do senhor, eu não posso ser responsabilizado? A lei já não existe para isso? Então, assim, o que vale no jogo agora? Não é o que nós temos já em vigor? A gente precisa... Na verdade, a gente está discutindo sobre uma possibilidade de notícia falsa no período de eleições. Essa é a grande preocupação do tribunal. Porque, no fundo, as regras hoje já estão bem claras. Todo mundo sabe que se um fala mal do outro na internet ou inventar alguma coisa, ele pode ser responsabilizado. Correto, com certeza. Você tem já os crimes contra a honra previstos no Código Eleitoral, você tem os crimes contra a honra previstos no Código Penal Comum para situações que não são eleitorais, a gente já tem essa punição, você tem a punição administrativa, mas a questão é que estão em busca de talvez mais controle sobre isso, há um temor com essas notícias, um temor, por exemplo, com WhatsApp, especialmente com Telegram, por não ter uma representação no Brasil. Eu vejo que é uma questão de controle, O TSE quer mais controle com relação a essas mídias, porém, já existe a legislação, a ideia aqui é a chamada autorresponsabilidade. Quem posta um conteúdo mentiroso, quem posta um conteúdo ofensivo, vai responder pela sua conduta no âmbito criminal, no âmbito civil, no âmbito administrativo, conforme ela é encaixada. Então, por exemplo, se eu posto uma ofensa contra uma pessoa, eu vou responder por um crime contra a honra. Pode ser uma calúnia, uma difamação ou uma injúria, inclusive eleitoral, se for contra um candidato ou contra um político, por exemplo. Então, a punição já existe, Não é necessário punir-se mais. Eu entendo que nem é necessário modificar a lei, nada, nem o Código Eleitoral, para se controlar ainda mais isso. O que tem que fazer é o que o TSE já vem fazendo, de certa forma, que é educação. Esse é o melhor caminho para se combater as fake news e não criar mais legislação, porque a legislação ela acaba só inflando essa questão, inflando a questão criminal, criando mais normas que vão ser descumpridas e desacreditando o próprio sistema. A gente tem que ver que quando você cria uma norma penal e essa norma penal não é cumprida ou ela é desrespeitada, você acaba, no fundo, criando uma ideia de que o sistema não funciona e que o sistema criminal não funciona. Então, na minha opinião, a fala do ministro, apesar de correta, ela parte de um viés nessa questão de ter mais controle sobre esses meios sociais, sobre essas mídias sociais, o que na prática é impossível, porque pode, nesse curso, até as eleições
de 2022, por exemplo, surgiu uma nova rede social que ninguém nem sabe hoje, ela pode aparecer, surgir, e daí não ter como controlar, porque não tem representação no Brasil. Porque a grande questão dessa representação no Brasil que se coloca é não conseguir, a justiça não conseguir oficiar ou não conseguir punir essa rede social, essa empresa, por ela não mandar informações à justiça. Então fica essa questão, eu sei que a justiça tem essa luta, é relevante para eles, mas, assim, na prática não resolve, porque é aquela história. O Telegram não vai abrir uma sede aqui no Brasil só para respeitar essa questão do TSE e também proibir ele de existir, proibir que os brasileiros utilizem o Telegram ou outra rede social, também é impossível, porque você limitaria a liberdade do cidadão na busca de um controle social maior, o que, a meu ver, é indevido. Felipe, quando o Barroso fala sobre traficantes de notícias falsas, na verdade ele atrela, né, esse adjetivo, se é que podemos usar dessa forma, a jornalistas sérios ou pseudo-jornalistas sérios, né? E aí nós podemos citar alguns casos que estão bastante na mídia, onde alguns jornalistas foram questionados sobre a seriedade do que vinham ou não falando e muitas vezes atribuídos aí, dizendo que disparavam fake news. Agora, a questão o Barroso entra numa seara muito complicada ao fazer essa acusação, principalmente atrelando isso a alguns jornalistas sérios ou não. E uma outra pergunta que eu gostaria do seu comentário é: você realmente acredita que a população precisa de uma educação com relação a esse comportamento nas mídias sociais? Bom, começando pelo fim, de educação a população brasileira precisa desde o primeiro dia da escola até agora. Precisa investir, o governo precisa, todos os governos, nas 3 esferas precisam investir em educação. Eu já falei isso aqui, né? Os índices de comparativos entre a educação brasileira, a capacidade de raciocínio, o domínio do idioma, né? Quando comparados com países da América Latina, já nos colocam para baixo. Quando comparados, né, com países da Europa, né, com países da América do Norte, então o vexame é maior ainda. Agora, essa questão dos jornalistas sérios não é nova, né? Quem conhece um pouco da história vai se lembrar que o presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, o segundo Roosevelt, né, no entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra, usava como fonte de informação, né, o The New York Times. E o The New York Times bancou uma série de reportagens absolutamente mentirosas sobre a União Soviética, feitas por um jornalista, Walter Duranty, que ganhou o Pulitzer, né? E ele falava que Stalin estava modernizando a União Soviética, que ninguém passava fome, sendo que as pessoas na Ucrânia, né, adotavam até o canibalismo por falta de comida. A pobreza era enorme na União Soviética, mas ninguém enxergava isso porque Moscou não queria e cooptou esse jornalista. Esse jornalista ganhou um prêmio que até hoje não foi revogado. The New York Times, nos anos 90, teve que pedir desculpas ao mundo, né, pelo vexame que passou. Então, essa questão do jornalismo é muito sério. E eu queria fazer uma pergunta, aproveitar, se houver oportunidade, para o doutor Matheus, né, à luz disso tudo que a Mariana me perguntou e isso que eu comentei também. Me preocupa algo, e achei até interessante o ministro Barroso falando muito mais como ministro do TSE que do STF nesse caso, né, falando que em 2018 houve lições e o TSE aprendeu com 2018, porque de fato em 2018 houve uma derrota e o senhor mesmo já citou isso, né? Qual que é, em termos de punição, em termos de responsabilidade, a diferença entre o Felipe falar mal do doutor Matheus, né? Obviamente aí a questão da honra, a questão da difamação e tudo mais. E o Felipe dizer que o candidato opositor, né, vai proporcionar aos estudantes o kit gay, por exemplo. Porque aí a questão é muito mais diluída, né? É mais difícil explicar. Né? Eu queria saber qual que é a distinção entre essas duas modalidades de mentira. Sim, isso é muito importante, né? A gente tem que pensar que a gente tem crimes contra a honra do Código Penal, que são aqueles cometidos contra uma pessoa, digamos assim, normal, comum, fora do âmbito eleitoral, e a gente tem também os crimes contra a honra eleitorais, que são cometidos durante o período eleitoral contra candidatos, e eles têm penas mais graves. Inclusive, né, foi alterado no passado a legislação para punir de forma ainda mais grave a chamada denunciação caluniosa eleitoral, que é quando se utiliza dos mecanismos da justiça ou da polícia para tentar se criar uma denúncia falsa, uma acusação falsa contra um candidato. Então, tem penas mais graves, chegam a ser 5, 6 vezes maiores, dependendo
do crime, né, com relação a um crime comum, a gente tem uma punição mais grave no âmbito criminal e tem também a punição no âmbito administrativo. A pessoa que faz uma fake news eleitoral, que mente no processo eleitoral ou que faz uma imputação falsa contra um candidato, além de eventualmente responder pelo crime, ela está sujeita a uma multa que muitas vezes é de um valor bastante alto, né? Tem casos aí de multa de 50 mil reais, 100 mil reais que foram aplicadas nas últimas eleições, até porque a gente tem que pensar, a gente pensa muito em fake news em eleições majoritárias, presidenciais, mas a gente tem muita fake news também nas eleições majoritárias municipais, nas pequenas eleições de vereador, né, ou proporcional municipal de vereador, eleições num âmbito muito menor, mas que é relevante naquela cidade. Então, o próprio TSE já julgou casos relativos à divulgação de fake news, puniu essas pessoas, tanto no âmbito criminal em alguns casos, quanto, e com mais relevância ainda, em maior quantidade no âmbito administrativo, multando essas pessoas. E daí você tem punição, né? Acho que essa que é a questão, né? O TSE disse que aprendeu, e realmente aprendeu muito com 2018, que foi a primeira vez onde a gente teve redes sociais com força nas eleições, né? Onde a gente teve a força do WhatsApp, a força do Telegram, do Instagram, do Facebook, de fato sendo relevante numa eleição. O TSE percebeu com isso esse fenômeno e a punição já estava prevista em lei, já havia mecanismos ali para se combater isso e foi combatido dentro do que é possível se combater, né? Lógico que não há como se ter um controle absoluto, a meu ver, sobre essa questão. A fake news, como foi muito bem colocado, ela existe desde sempre, né? A imprensa ela está sujeita a erros, né? Mesmo na apuração, quando acontece um fato, você tem aquela apuração preliminar que pode não ser a verdadeira, mas é o que tem naquele momento. Você tem também, a gente sabe, hoje em dia isso está mais claro cada vez mais, você tem notícias que podem ser eventualmente compradas, tem alguns canais, né, alguns mecanismos na internet que fazem esse tipo de venda, mas não necessariamente isso seja uma coisa, a meu ver, ruim para o debate democrático, para o debate político, né? Elas fazem parte até, a meu ver, desse debate político. As pessoas têm que aprender a lidar com elas e ser educadas para saber filtrar essas fake news, essas notícias falsas ou notícias que não correspondem à realidade. Essa é a minha visão. Lógico que existe uma visão que é muito mais, uma outra visão que é muito mais limitadora disso, mas eu vejo que o Estado não deveria intervir de forma absoluta nesse tipo de questão, sob pena de você acabar até violando a própria essência da democracia. O Estado não deveria interferir, foi a fala do senhor, Matheus. E aí, eu lembro da última fala do senhor, que só fala o seguinte: não, o TSE, na verdade, quer mais controle. Eu fico imaginando você, Pouso 9, ouvindo isso, você imagina, então, a cena da toga querendo dominar o cidadão e controlar cada vez mais. E aí eu pergunto, e é provocação mesmo, Pouso 9, como é que você avalia o Estado como esse grande protetor da sociedade e do controle da vida humana aqui no Brasil? William, a palavra própria já diz, né? É controle, é tirânico. Esse pronunciamento aí, esse discurso do ministro Barroso tem que entrar para a história como um dos pronunciamentos mais abjetos. Com certeza foi um pronunciamento dos mais abjetos que eu tive o desprazer de acompanhar aqui até ao vivo na Jovem Pan. Ele se portando como um ente político, pregando cada vez mais o controle, expressando todo o seu olhar paternalista, né? Vamos cuidar das pessoas, vamos dizer só a verdade para elas, como se ele fosse o detentor aí dessa grande verdade. E nesse sentido até que eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Com esse discurso, mais uma vez, abjeto do ministro Barroso, ele não deveria se declarar no futuro suspeito para julgar questões que possam chegar ao STF envolvendo aí redes sociais, fake news, que eu sei que nem existe tipificação para isso, mas isso não me parece ser um problema para o STF hoje em dia. Ele não deveria se declarar suspeito no futuro? Ele não está armando uma armadilha para si mesmo? Olha, eventualmente as partes podem tentar alegar a suspeição dele nessa questão. Por quê? A gente tem um problema aqui no Brasil, né, uma característica do nosso judiciário, do nosso Supremo Tribunal Federal, é que assim, as cortes constitucionais, elas têm em si um certo nível de política, né? Você faz política por meio das cortes constitucionais. Mas aqui no Brasil, por conta de um ativismo judicial bastante exacerbado, a Corte Constitucional, o nosso Supremo Tribunal Federal, quase que se transformou num órgão puramente político, né? Ele se desincumbiu da tarefa
de ser um órgão jurídico, um órgão, um tribunal, né, que vai interpretar a Constituição, que tem a função de interpretar a Constituição, para se tornar um órgão também político que acaba fazendo política, né? E esse discurso ele tem uma natureza muito mais política do que jurídica, né? Endereçado aos deputados, falar assim, ó, produzam normas que punam as fake news, né? Nós queremos isso, esse é o nosso desejo. Eu entendo que esse não é o papel de um ministro, não deveria ser, né? O papel do ministro é fazer um discurso político, buscar a política, mas aqui no Brasil a coisa já ficou bastante confusa, né? Talvez a gente só consiga modificar isso se houver uma reforma do Supremo Tribunal, da competência do Supremo Tribunal Federal, né? Para deixar mais claro que ele é uma corte constitucional e que a função é interpretar a Constituição e talvez não ficar fazendo tanta política, né? Não ficar fazendo tanto ativismo judicial, que também, a meu ver, é perigoso, né? Porque uma coisa é você ter uma lei, você ter uma norma que está lá estabelecida e pode ser interpretada. Outra coisa é um tribunal criando norma. Mas, infelizmente, é isso que acontece e os tribunais aqui acabam criando normas, especialmente o Supremo Tribunal Federal, gera esse ativismo, e daí as partes que eventualmente estiverem discutindo isso, tanto no TSE quanto no Supremo, podem alegar, falar, não, peraí, o ministro talvez esteja um pouco suspeito aqui, porque ele já se pronunciou de forma cabal sobre essa questão, então já estaria suspeito. Acho que é possível sim se alegar, mas pensando mais de uma forma mais macro, né, de uma forma mais ampla, é um problema, né, uma característica do judiciário constitucional brasileiro, da nossa Suprema Corte, esse ativismo que beira uma questão política, né? Então a gente tem esse problema realmente. Isso é uma coisa que é quase insolúvel aqui no Brasil. Nós conversamos agora, então, aqui nos microfones da Jovem Pan com o advogado Matheus Falivene. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigado, Matheus.